Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto simplesmente fascinante do mundo da cirurgia veterinária. Vamos falar sobre um dos maiores desafios que existem: consertar a mandíbula quebrada de um animal. É uma mistura impressionante de biologia, engenharia e, claro, uma habilidade cirúrgica fora do comum. A pergunta pode parecer direta, né? Mas a resposta? A resposta envolve umas técnicas que são pura engenhosidade. Porque no final das contas, o desafio não é só colar o osso de volta, é garantir que o bichinho possa comer, beber e viver uma vida normal depois de um trauma tão sério. E de onde vêm essas fraturas? Bem, na maioria das vezes a causa é um trauma bem forte, sabe? E acidentes de carro, infelizmente, estão no topo da lista. O problema é que essas lesões quase sempre são expostas e vêm contaminadas, o que transforma tudo numa emergência daquelas, que exige uma ação super rápida e precisa de toda a equipe veterinária. E aqui, olha só que dado curioso. Se a gente pegar todas as fraturas que acontecem em cães, 3% delas são na mandíbula. Parece pouco, né? Mas quando a gente olha para os gatos, esse número pula para 15%. Ou seja, proporcionalmente, é 5 vezes mais comum nos felinos. Impressionante! Mas independentemente do bicho ou da técnica que vai ser usada, o objetivo final é sempre o mesmo: restaurar a oclusão dentária perfeita. Traduzindo, os dentes têm que se encaixar com perfeição, como eram antes. É isso, e somente isso, que vai garantir que o animal volte a se alimentar sem dor e sem nenhuma dificuldade. Então, beleza. Que ferramentas os cirurgiões têm na manga para resolver esse quebra-cabeça? Vamos dar uma olhada nesse arsenal de técnicas. Cada uma delas tem um propósito bem específico, dependendo do tipo da fratura e de onde ela aconteceu. Começando pela abordagem mais, digamos, gentil. A focinheira de fita adesiva. Pode parecer simples, mas ela funciona como uma espécie de gesso externo para a mandíbula. Ela imobiliza a boca e dá a estabilidade que fraturas mais simples precisam para se consolidar sozinhas, sem precisar de uma cirurgia mais invasiva. E a aplicação é toda metódica. Primeiro, se coloca um bloquinho entre os dentes para garantir que o animal consiga beber líquidos. Depois, a fita é enrolada no focinho com a pressão certa. E por último, ela é presa atrás da cabeça para não sair do lugar. Cada passo é pensado para o conforto e, claro, para a eficácia do tratamento. Agora, vamos para uma técnica que já é mais interna: o uso de fios de aço. É um método super versátil e fundamental. A ideia aqui é que os fios funcionem quase como uma costura para os ossos. Eles podem ser passados entre os dentes ou direto pelos fragmentos ósseos para amarrar tudo e deixar bem firme enquanto cicatriza. E isso exige uma precisão absurda, viu? A gente está falando de fios com um diâmetro mínimo, tipo 0,8 ou 1 milímetro. São ferramentas super delicadas para um trabalho que simplesmente não tem margem para erro. Para fraturas que precisam de ainda mais estabilidade, aí entram em cena as placas ósseas. A melhor forma de imaginar é pensar nelas como se fossem braquetes internos, que são parafusados direto no osso. Elas criam uma estrutura super rígida que segura tudo no lugar enquanto a mágica da cicatrização acontece. E para os casos mais complicados, tipo fraturas múltiplas ou muito expostas, aí a solução é genial: o fixador externo. É como se construíssem um andaime por fora do corpo. Pinos atravessam a pele, se fixam no osso e são conectados a uma barra do lado de fora. Assim, a fratura fica estável sem precisar mexer diretamente na área da lesão. Certo, mas qual a grande diferença entre elas na prática? A fixação interna com as placas e os fios fica escondidinha sob a pele e dá uma estabilidade muito alta. Já a fixação externa fica do lado de fora, o que parece estranho, mas a grande vantagem é que ela é perfeita para fraturas múltiplas ou feridas abertas, porque estabiliza o osso à distância sem atrapalhar a cicatrização da pele. Ok, já vimos as ferramentas. Agora, vamos dar uma espiada em como tudo isso é aplicado na prática. A escolha da técnica certa é uma decisão super crítica que o cirurgião toma ali, na hora, com base na anatomia do paciente e na fratura específica que ele tem na frente. Olha só esse exemplo. É um caso super clássico. A gente tem uma fratura da sínfise mandibular. Basicamente, as duas metades da mandíbula se separam bem na frente, ali no queixo. E qual a solução? Um simples fio de aço que laça e une as duas partes. É uma solução elegante e que funciona muito bem. Isso nos leva a um ponto que é uma verdadeira lei na área. Não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. O cirurgião precisa ser um verdadeiro artesão, sabe? Avaliar a fratura e escolher a melhor ferramenta ou, às vezes, uma combinação delas da sua caixa. Agora vamos para um caso mais desafiador:
Aqui a fratura é bilateral, ou seja, quebrou dos dois lados da mandíbula. É aqui que o fixador externo brilha. Ele cria toda essa estrutura de suporte por fora que estabiliza a mandíbula inteira de uma só vez, permitindo que os dois lados se curem alinhadinhos. E tem outra técnica que é fascinante, a tala de acrílico. É basicamente uma resina que é moldada diretamente sobre os dentes, unindo eles e criando uma ponte que imobiliza a fratura. É quase como fazer um aparelho ortodôntico sob medida, mas com o objetivo de curar o osso. Mas olha, a cirurgia é só metade do caminho. O que acontece depois é tão importante quanto. Então vamos para a reta final da jornada do paciente, a recuperação e os cuidados que precisam ser tomados em casa. Os cuidados pós-cirúrgicos são super rigorosos, não tem jeito. A dieta tem que ser líquida ou pastosa para não forçar a mandíbula, nada de brinquedos duros ou atividades muito bruscas. E dependendo do que foi usado, pode ser que precise de uma segunda cirurgia mais simples para remover os implantes depois que tudo estiver curado. E o tempo de cura? Isso varia bastante. Fraturas mais simples na frente da mandíbula podem se resolver em 3 a 5 semanas. Mas as mais complexas, principalmente na parte de trás, podem levar bem mais tempo, chegando até 17 semanas. E um detalhe legal, aquelas talas de resina são feitas para se desgastar e cair sozinhas, depois de um tempo. E no fim de todo esse processo, o resultado que todo mundo espera é esse aqui. Um osso totalmente curado, uma mordida perfeita e, o mais importante, um paciente que pode voltar para sua vida normal, feliz e sem dor. É a maior recompensa de todas. Isso tudo deixa a gente pensando, né? Essa área é uma fusão linda de biologia com engenharia. O que será que o futuro nos reserva? Talvez implantes customizados impressos em 3D? Ou novos materiais super biocompatíveis? Que inovações poderiam tornar esses reparos tão delicados ainda mais eficazes? Felizmente, a ciência não para.